gestor dos direitos patrimoniais. Então, por que não aqui também prever o produtor, se pessoa física, também como coautor? Uma sugestão. E, mais à frente, o artigo 17, é assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas e introduz-se, a proposta de introduzir um quarto parágrafo que assegura ao autor a contribuição dele, que pode ser utilizada em separado da obra coletiva. É uma proposta interessante, eu só tenho um certo medo que esse parágrafo possa ser interpretado como regente em relação à sessão e possa impedir aquele que contribui com aquela obra coletiva de ceder os direitos patrimoniais ao organizador da obra. Mas isso são pensamentos que eu estou jogando para a discussão geral. Em resumo, são essas as alterações que eu tenho para relatar. Eu acho que agora o nosso colega, o revisor, vai fazer as propostas de alteração. Obrigado. Professor Pilate. Meus cumprimentos à mesa, professor Álvaro Oliveira, a Daniele Anoni, minha colega, professora, e a organização, na pessoa do professor Marcos Wachovics, com um cumprimento muito carinhoso ao professor José Oliveira Ascensão, não só o grande intelectual, mas a pessoa que ele é. Esse painel é muito simples porque as alterações são poucas e já estavam compreendidas na própria lei, e seria o caso meramente de interpretação, a maioria delas. Então, no caso dos arranjos e orquestrações, eu faria algumas ressalvas, em alguns aspectos também concordando com o relator. No caso das legendas, na verdade, elas já estavam compreendidas, porque toda vez que elas importarem tradução, não há a menor dúvida que estão protegidas pela lei. Então, a ressalva foi muito didática, no caso das informativas e explicativas, e, aliás, esse é o espírito das alterações, elas são de cunho, assim, didático, preocupado, né, mas poderiam não ser incluídas, mas também aperfeiçoam a lei realmente a sua inclusão. A questão das normas técnicas é que eu tenho alguma assim, resistência maior, porque a exclusão das normas técnicas como objeto de proteção dos direitos autorais já está contemplado no inciso 1, as ideias, procedimentos normativos, sistemas, né? Então já está compreendido ali. Ademais, essa em si mesmas, ressalvada a sua proteção legal, realmente dá um sentido muito dúbio e acho que não aperfeiçoa a lei dentro do cunho das demais contribuições. Essa eu entendo que melhor ainda seria suprimir, ou então incluir no parágrafo 1º. Ao demais, eu queria deixar como sugestão algumas inclusões a propósito dessa sessão, ou desse título. Quando o professor José Oliveira Ascensão falou numa sugestão de um código de direito autoral, eu acrescentaria, professor, código de direito autoral e do domínio público. E aquela sugestão que eu dei anteriormente foi nesse plano, porque o domínio público e o direito autoral são duas colunas fundamentais da cultura. E nós vemos o domínio público com um tratamento, também como foi dito aqui, principalmente pelo professor Oliveira Ascensão, ele tem um tratamento muito econômico, né?
e ele é deixado de lado no tratamento legal, o domínio público. Então, por exemplo, nós podemos deixar o autor com a sua obra e explorar a sua obra sem problema nenhum. Agora, deixe que a comunidade, que o país, que a nação explore o domínio público, porque a apropriação do domínio público é um problema. Então, por exemplo, o Estado tem o dever, eu gostei muito da exposição do ministro, de disponibilizar a obra caída em domínio público da maneira que for possível, em todos os pontos do país, no interesse do ensino e da cultura, da educação e da cultura. Nós não temos essa preocupação. Na verdade, às vezes a biblioteca não quer que tire uma cópia de uma obra. Na verdade, a biblioteca tinha que ter uma cópia do Machado de Assis, padronizado pelo MEC, pelo Ministério, para o país inteiro. Todas as obras já com a capa pronta, só tirar a cópia. Porque isso é a cultura, é a formação do brasileiro. Por que não? O autor que quer renunciar ao seu direito autoral em benefício do domínio público, não está previsto em lugar nenhum, ele vai ter uma dificuldade de fazê-lo. Isso é um absurdo. Na verdade, se Beethoven já caiu em domínio público e surge um gênio e ele quer gravar Beethoven para a sua comunidade, ele tem todo o direito de chegar à autoridade pública e fazer uma doação da sua interpretação para a utilização de todos os brasileiros. Então, todos os brasileiros, não é porque alguém, a indústria fonográfica gravou Beethoven, que a comunidade não possa ter Beethoven disponível. Isso é um absurdo. Então, essa renúncia do autor em favor do domínio público, ela é essencial que seja previsto, exatamente quando tratamos do autor. Então, a função social, né, o abuso do direito, realmente não são tratados pela lei autoral, e, na verdade, especialmente a função social, tem que estar presente, mas, principalmente, o Estado é o grande responsável pela dinamização do domínio público. E me parece que na lei de direito autoral do Brasil, esse é o grande vácuo, o grande vazio, porque as autoridades brasileiras, principalmente depois do fim do Conselho Nacional de Direito Autoral, permitiu que o domínio público fosse apropriado, mas apropriado não por má-fé dos autores e quejandos, mas por omissão do poder público. Então, se essa é uma proposta oficial, governamental, então vamos fazer isso. A proposta é, nesse sentido, dizendo que me sinto profundamente emocionado de ter falado aos senhores. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós temos uma pergunta aqui do Alexandre, da Wikimedia Brasil, e eu vou ler para os senhores, até para deixar à vontade revisor e relator nas suas observações. Diz o Alexandre: o direito do autor não deve também, se não antes, ser entendido como a proteção a potenciais e efetivos autores que dependem do acesso e recombinação de obras anteriores? Verdade. Bom, pelo que eu pude entender da pergunta, você estaria falando de uma nova obra oriunda de obras de terceiros disponíveis. Acho que foi isso que a gente entendeu. Bom, essa proteção já existe como obra derivada. Não, desde que você não vá deturpar ou mutilar a obra anterior, você pode fazer uma obra nova partindo, por exemplo, uma crítica sobre um ensaio crítico sobre uma obra anterior, é uma obra nova e faz uso indireto dessa obra anterior, porque é em cima dela que é feita